Mateus, capítulo de número 2. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 2. Vamos ler a partir do verso 1 aos versículos em diante, e eu vou ler para ganharmos tempo. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, e perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente, e viemos a adorar. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se toda Jerusalém com ele. E congregaram todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia, e há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu-se exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E vamos pular lá para o verso 11, que diz assim: e entrando na casa, acharam o menino com Maria sua mãe, e prostrando-se o adoraram. E abrindo seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. Amém? Glória a Deus. Em poucas palavras, eu quero deixar para a igreja aqui. Esse texto é um texto bem sugestivo, a qual vai nos relatar a respeito da mensagem do Senhor Jesus Cristo. A vinda dele aqui, como já foi falada, sobre a segunda vinda, aqui vai estar inserido a primeira vinda do propósito para ser estabelecido, que seria em Jerusalém e toda a circunvizinhança. Sendo assim, nós observamos que havia homens que ali estavam se preparando para a chegada de Jesus. E nós começamos a observar que este homem aqui, o texto vai estar inserido, se tratando de magos. Mas para que nós possamos entender melhor, esses homens aqui seriam visitantes, estudantes, aqueles a qual estavam inseridos nas Escrituras, esperando a vinda do Senhor Jesus. Sendo assim, nós observamos que Deus é aquele que começa a sinalizar o seu propósito para ser estabelecido na terra. E nós vamos entender que agora, naquele momento, aqueles homens começaram a receber um sinal, uma estrela, a qual a Bíblia Sagrada vai nos mostrar que os profetas e também a antiga aliança, ou seja, o Antigo Testamento, iriam tratar a respeito da vinda de Jesus. Por exemplo, nós vamos observar que em Isaías capítulo de número 7, versículo 14, a Bíblia começa a nos mostrar: portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. O evangelista Mateus também começa a tratar para nós o sentido do nome Emanuel, que significa Deus conosco. Sendo assim, nós começamos a observar que esta estrela seria um sinal para que Jesus pudesse vir se manifestar. E esses homens, eles continuaram se atentando nas Escrituras, para que assim o Senhor Jesus pudesse se revelar. Deus, Ele é aquele que sempre sinaliza para cada um de nós aquilo a qual Ele quer fazer e operar, seja para fazer milagre, seja para dar livramento, seja para abençoar, seja para revestir, seja para capacitar, seja para abrir a porta, seja para fechar a porta, seja para enviar, ou seja para trazer recurso para a nossa vida. Deus é aquele que sempre fala conosco, mesmo em silêncio. Deus ainda, a sua mão está trabalhando. Sendo assim, nós começamos a observar que esses homens estavam atentos, estavam apercebidos. E eu já vou logo adiantando aqui, porque não consigo tratar nessa noite a respeito de toda a temática, mas uma parte dela, aquilo que Deus começa a nos direcionar. E nós vamos observar que esses homens vieram de longe, do Oriente, para até uma terra, a terra chamada Belém, localizada
localizado na circunvizinhança de Judá. E o interessante é que o evangelista ele vai começar a nos mostrar que talvez a ocasião daquela cidade seria uma cidade desprezada, seria uma cidade que não teria muita credibilidade, porque nós vamos entender que a partir do versículo 6 vai nos mostrar: és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti o guia há de apacentar o meu povo. Ou seja, o próprio Deus queria mostrar pela palavra que Belém não seria uma cidade qualquer, Belém não seria uma região qualquer, Belém não seria uma pequena cidade não, porque aquilo que parece pequeno e desprezível, Deus é aquele que levanta para ser grande. Aleluia. E ele começa a confirmar para o nosso coração que Belém não seria mais uma cidade talvez esquecida por muito. Belém também não seria talvez uma cidade desprezada ou menor em toda a circunvizinhança, mas Belém seria aquela que seria preparada para a vinda do Senhor, aquele que seria o pastor de Israel. Aleluia. E nós começamos a observar que, ainda que seja aquilo desprezível para nós, para Deus tem valor. Maravilha! Aleluia! Para Deus tem valor. E o que aconteceu? Nós começamos a observar que as Escrituras agora vinham trazendo confirmação, porque tudo aquilo que foi estabelecido no Antigo Testamento, Jesus ele veio para cumprir a palavra. Ele não veio para tirar a palavra, não. Ele veio para cumprir a palavra. Sendo assim, Jesus aquele modelo para a nossa vida. Nós começamos a observar que estes homens se preparando, foram até o rei Herodes, se achegando ao rei. O rei começou a receber tudo aquilo que aqueles homens teriam que entregar, e eles começaram a dizer que através da estrela, que eles estavam esperando, trazendo um contexto mais popular, esperando eles a mensagem, o sinal, que aquela estrela queria trazer, que seria o menino que ia nascer. E sendo assim, Herodes, agora ouvindo todas aquelas palavras, eles começam a se atentar mais profundamente. E o texto me chama a atenção que eles agora expressando para Herodes, falando que seria um que iria se levantar como sendo o rei dos judeus. Eu acredito que agora Herodes, naquele momento, no seu coração criou-se um ciúme, no seu coração criou-se, aleluia, algo contrário que estaria sobre a palavra, porque talvez ele pensaria que ele perderia o governo, talvez ele pensaria que perderia as riquezas, talvez ele pensaria que teria um que seria competidor dele. Mas nós entendemos pelo texto bíblico que Jesus não viria para governar como sendo um rei, aleluia, sobre essa terra, mas acima de todas as coisas, Jesus viria para governar, para se manifestar como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia. Vamos caminhando. E Herodes, naquele momento, eu acredito que ele tomou no seu coração, e todos ficaram preocupados. Ele começou, porque ele tinha, aleluia, ele tinha autoridade, ele tinha o poder, entre aspas. E o que ele fez? Ele começou agora a trazer todo o povo para consigo. Por quê? Porque projeto de Deus não pode ser parado. O projeto de Deus não pode ser parado sobre a sua e a minha vida. Só pode ser parado se nós mesmos quisermos. E quem quer projeto concretizado de Deus sobre você? Aleluia. E nós observamos que eles relataram que Jesus seria aquele que se manifestaria como Rei dos Judeus. Pois bem, agora ele levantou-se, congregou-se, todos os sacerdotes, príncipes dos sacerdotes, os escribas, que eram doutores da lei, e ele ajuntou-se para que todos pudessem vir e receber o conhecimento.
Mas Herodes, ele usou de usurpação, de uma forma ao contrário, para tentar inserir no contexto, aparentemente pensando que ele seria também aquele que participaria da promessa de ver ao Senhor. Mas a intenção do coração dele seria que quando chegasse a notícia de que Jesus já tinha surgido, ele iria com o propósito de parar, de matar, porque muitos talvez podem infiltrar na nossa casa, na nossa parentela, na nossa amizade, no nosso contexto talvez social ou até no emprego, para tentar aparentemente dizer: olha meu amigo, olha minha amiga, mas não serão amigos, mas serão talvez aqueles que vão tentar parar o projeto de Deus na sua e na minha vida. Porque Neemias, quando ele estava reconstruindo os muros, Sanbalate, Tobias e Gesem se uniram para tentar parar o propósito de Deus. Ei, aquilo que Deus diz permanece em cima, continuemos na presença do Senhor. Aleluia. Muitos querem dizer: vem, desce mais um pouquinho, abaixa mais um pouquinho, faz aquilo que a sua autoridade pede. Não, se for direcionamento de Deus, maior é o Senhor que estabeleceu pelo poder da sua palavra. Muitos querem tentar ser, eu vou dizer de uma forma aqui mais popular, puxa-sacos, né? No contexto de se aproximar para tentar adquirir algo, né? Ou uma confiança, ou uma posição. Mas Deus não quer isso não, meu irmão, para nós não. Aquilo que você é você, a sua essência. Não podemos agradar as pessoas, temos que agradar ao Deus do céu, porque Herodes vai vir ao nosso encontro. E aí o que aconteceu? Após a notícia chegar até eles, todos vieram ao conhecimento, se atemorizaram. Agora eles vão até o cumprimento que as Escrituras iriam mostrar para eles. E a estrela foi direcionando, e aqueles homens estudantes vieram de longe, foram até uma casa. E lá, chegando naquela casa, viram Maria e sua mãe, e prostrando-se, adoraram ao Senhor Jesus. E o que eles fizeram? Na presença de Deus ninguém pode entrar de mão vazia. Mas eu não tenho dinheiro para ofertar nessa noite. Não importa. Aleluia. Tem boca para adorar aí? Tem boca para adorar aí? Aleluia. Então a sua adoração é oferta para Deus. Porque Deus procura aqueles que o adorem em espírito e verdade. Aleluia. Nessa noite aqui, cadê os adoradores do eterno? Deus marcou um encontro com você nesta casa. Ainda que pareça tudo perdido, ainda tem uma solução. E aí eu vou começar a mensagem e já vou terminando, porque as horas já são. Só um gostinho de querer mais. Glória a Deus. E aí o que aqueles homens, após ver ao Senhor Deus, o que eles apresentaram? Vamos lá, igreja, versículo 11, lá no finalzinho. E abrindo os seus tesouros, o que aconteceu? Ouro. E ofertaram o quê? Ouro. O que mais? E? Mirra. Ouro. E mirra. Glória a Deus. Primeiramente nós vamos entender que quando entramos se achegando daquele que é maior que nós, devemos que entregar aquilo que é melhor de nós. Aleluia. Se seja você e eu na fraqueza, na miséria, talvez ainda se tiver um coração aquebrantado na presença dele, é uma oferta que pode ser agradável na presença do Senhor. Se tem reverência, se tem entrega, se o prostrar-se na presença, reconhecimento de quem Deus é, ainda Deus ele pode se agradar. E aí nós vamos entrar. Primeiro elemento que foi-se até entregado ao Senhor Deus, Senhor Jesus, o ouro.
O ouro como sendo mencionado na Bíblia como um ambiente de realeza, a qual os príncipes, governadores, reis eram rodeados de ouro. Ou seja, ele tinha as posses, ele tinha os bens, e o ouro também simbolizando a majestade, ou seja, a realeza, mostrando que Jesus seria o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E eu vou além, porque Jesus, ele mostra através da sua vida aquilo que ele tem para nós, ou seja, o ouro também vai revelar e entregar para nós em Jesus que nós podemos obter um governo territorial, espiritual, familiar. E Deus nessa noite tem uma palavra diretiva para nós. Aleluia! Vá até o encontro do governo, seja no seu serviço, seja na tua família. Não deixa se perder aquilo que Deus entregou para você, seja o chamado, seja a adoração, aleluia, seja a comunhão, seja o partido pão com a sua família, com seu esposo, com seu filho. Assim você está brigando com alguém, meu irmão, vá até aquela pessoa, se consertar com ela e domine aquilo que está sendo perdido na sua vida. Aleluia. Governo. Jesus iria se revelar para estabelecer um governo. Que governo? Não seria comida nem bebida, mas este governo traria paz, alegria no Espírito Santo. E eu sinto no meu espírito aqui a palavra de Deus, ela está sendo trabalhada em coração. Deus está dizendo: para de ser cabeça dura, meu irmão. Amolece o coração, amolece o coração. Aleluia. Eu não abaixo para ninguém, Deus não quer isso. Diante de Jesus nós temos que nos prostrar e reconhecer a nossa fraqueza. E aqui eu encerro. Paro por aqui. O governo é um dos elementos preciosos para crescimento, para expansão, para trazer um novo tempo, algo novo, beleza para o ambiente. Como assim? Se Jesus governa nosso ambiente, sempre terá algo novo da parte dele. Amém? E eu agradeço a minha oportunidade.